Ok? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. Hoje nós estamos na classe da irmã Kátia, ela destaca Jardim do Sol. Estamos juntos com sua classe e nós vamos começar essa aula. É um prazer ter vocês. Sejam todos muito bem-vindos e espero que todos possam sair daqui edificados. Então, nossa aula hoje é Atos. Alguém se lembra qual que é a nossa aula hoje? Atos de 22 a 26, ok? Então, nós vamos começar falando sobre Paulo, né? Então, quem pode começar lendo essa escritura para nós? Ficou a Haris de começar a ler, né, Haris? Lê para nós, Haris, faz favor. E na noite seguinte, o Senhor apresentou-se e disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim te é necessário testificar também em Roma. Ok, então lembram disso? Talvez vocês estudaram, talvez não, mas se vocês estudaram, vocês sabem que Paulo ele estava preso e ele estava na cadeia quando o Senhor apareceu para ele e o Senhor disse essa escritura que está lá no versículo 11, né? Então, tem de bom ano, e ele falou assim: olha, você vai testificar do meu nome, de mim, tanto em Jerusalém quanto em Roma. Então, ele já deu uma designação para ele. Então, minha pergunta agora é: o que que é um testemunho? Quem pode responder para mim, ou um ou dois alunos, o que você sente, o que você pensa que é um testemunho? Não tenha medo. Vai lá. Acho que o testemunho é aquilo que a gente acredita, né? Por exemplo, eu acredito que Cristo vive e que a igreja é verdadeira. E eu tenho esse testemunho, eu tenho essa crença absoluta. E ninguém pode mudar ela. Ninguém pode dizer que é mentira, porque é meu. Então, a gente pode dizer, Deus não existe. Mas não pode mudar a minha concepção de que eu acredito que ele existe. Então, o testemunho é aquilo que a gente acredita, realmente. Olha, já coloquei até um coraçãozinho aí. É isso mesmo. É uma crença, é um testemunho, é aquilo que você sabe. Ninguém pode tirar isso de você. Obrigado, obrigado, foi ótimo. Mais alguém com alguma outra ideia? O que que você pensa que é um testemunho? O que que você sabe que é um testemunho? Eu gosto de pensar que, eu gosto de pensar que o testemunho, ele também fortalece uns aos outros, né? Então, com o seu testemunho, eu posso aprender mais e eu compartilhando meu testemunho, eu posso ajudar outras pessoas. Então, o testemunho, ele não só serve para a gente, claro que a gente tem que ter o nosso testemunho e tudo mais, de conta própria, mas o testemunho das pessoas, nós todos coletivos, aprendendo juntos, aqui no seminário, na igreja, nas aulas, nós compartilhando o nosso testemunho, a gente consegue nos fortalecer cada vez mais. Excelente. Então, o testemunho dos outros pode também nos fortalecer, pode edificar outras pessoas e pode ajudar outras pessoas. Muito obrigado por ter compartilhado isso, ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver o que o Elder eh, Ballard ele ensinou a respeito do que é um testemunho. Ele diz o seguinte: quem pode ler para nós? Um testemunho é a confirmação de uma verdade eterna, gravada no coração e alma das pessoas pelo Espírito Santo. Ok? Então, um testemunho é uma confirmação de uma verdade eterna. Então, nós podemos ter diversos testemunhos sobre diversas verdades eternas, ok? Que ela fica gravada no coração das almas das pessoas pelo poder do Espírito Santo. Como falou o nosso amigo, ele falou assim: ó, ninguém pode tirar isso de mim, ok? Então, o que eu esqueci de falar no começo é o seguinte: vão aparecer três perguntas destacadas em amarelo. E estas são aqueles que vão nos ver depois. Eles precisam responder no formulário que vai estar aqui embaixo. E essa é a primeira pergunta já destacada em amarelo, ok? Quais verdades eu tenho gravado em minha alma e em meu coração?
tá? Cada um de vocês tem diversas verdades. Então, vou começar lá pela Haris, depois pela amiga dela do lado. Só uma coisa, uma verdade que você tem gravado em seu coração. Eu tenho a verdade sobre a gente voltar novamente com nossas famílias e poder voltar novamente com o Pai Celestial. E a gente voltar novamente, a gente sentir esse carinho, né, esse amor que o Pai Celestial tem por nós. E eu tenho absoluta certeza que as famílias delas podem ser eternas e no último dia todos nós vamos voltar a reviver Excelente. e vai. Então, ela tenha gravado nela que Deus nos ama e que as famílias podem ser eternas. Duas verdades. Pedir só uma, ela já respondeu duas. É isso aí, ok? Mais alguma verdade? Pode responder mais de uma, não tem problema, só estou brincando aqui, tá? Quais outras verdades vocês têm gravado, tá? Porque o testemunho, ele grava em sua mente, em seu coração, uma verdade eterna. Quais outras vocês têm? Ah, eu tenho a verdade de que Cristo vive, né? E ele pode deixar nos ama muito. Ei, obrigado, Cristo vive, Deus, o Pai e seu Filho nos amam, tá? Mais algumas outras verdades que vocês gostariam de, de compartilhar? O templo, no caso, é a casa do Senhor, o lugar sagrado. Ok? Obrigado por vocês terem compartilhado essas verdades tão importantes. Podemos ter diversas testemunhos, né, da palavra de sabedoria, da lei da castidade, de ser honesto, ok? De estudar as escrituras, podemos ir ao longo do tempo adquirindo essa verdade por meio desse testemunho que Deus vai nos dando, né? Então, minha pergunta agora acho que vocês já estudaram isso ontem ou antes de ontem, como Paulo obteve seu testemunho? Vocês se lembram? Se não se lembra, a gente já vai ler aqui, mas a pergunta é: vocês se lembram como ele obteve o testemunho deles? Olha, eu não consigo ler os lábios ainda aqui, estou bem longe, mas com a mão em cima assim, aí fica mais difícil ainda. Então vamos ler a escritura. Você pode ler para nós? Lê lá para nós então, já que você sabe já quase tudo. Vamos lá, pode ler essa citação, essa escritura para nós, por favor? Pelo que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, o rei viu no caminho uma luz do céu. Excedia o esplendor do sol, a qual me elogiou a mim e aos que iam comigo por sua claridade. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica, e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar todos os ambilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, de acordo com essa escritura, você mesmo pode responder para nós, né? Ainda vou deixar ela aí na frente, né? Como Paulo obteve um testemunho de que Deus vivia, de que Jesus Cristo vivia? De maneira é, mais pá possível, né? Jesus Cristo também apareceu na frente dele e disse, falou com ele. E sem contar que ele deu aquela dificuldade para ele, né? Deixou de sexo e tal. Ele teve que aprender para poder. Seria tão bom se acontecesse assim conosco, né? A gente está indo no meio do caminho, um anjo aparece, né? Pode aparecer um anjo, pode aparecer um jabuti também, né? Não sei o que pode acontecer, mas lembra, normalmente não vai ser assim. Normalmente vai ser de outra maneira que vai acontecer conosco, né? Então, minha pergunta agora é: como eu adquiri meu testemunho? Alguém gostaria de compartilhar como você adquiriu o seu testemunho, que você soube que esta igreja é verdadeira? Ou que Jesus Cristo vive? Como é que você sabe que ele vive? Como é que você teve uma experiência e soube que ele vive? Eu tive testemunho na missão. E na Conta para missão nós, eu realmente irmã.
Irmã Kátia, pode falar para nós como foi? Porque na missão eu pude ter a oportunidade de conhecer mais Jesus Cristo, de entender melhor, né, o papel e o trabalho de Cristo aqui na Terra. Então, realmente, na missão eu me converti. Na missão eu tive um testemunho da expiação de Jesus Cristo. Foi lá que realmente eu sei quem é Jesus Cristo. Né? E com isso eu pude testificar para outras pessoas quem era Cristo e qual a importância do livro de Mormon, né, para nós hoje em dia. Então, tive muitos desafios na missão, mas eu pude testificar as pessoas. E com isso elas nunca puderam questionar o que eu acreditava. Então, isso me fortaleceu muito. Obrigado. Então, foram algumas experiências que você teve que te ajudaram a saber, ok? Então, podemos ter uma experiência, como a irmã Kátia disse, diversas experiências consecutivamente, e elas vão nos ajudar a saber que Deus vive e que Ele existe. Agora, a próxima pergunta, ela vai estar destacada em amarelo, tá bom? Eu não vou colocar ela aqui, mas é para você que está nos vendo responder. E para vocês que estão na nossa aula agora também responder. Por que preciso tanto ter um testemunho de Jesus? O que vocês acham? Por que cada um de nós precisa ter um testemunho de Jesus Cristo? O que vocês pensam? Porque no mundo que a gente vive hoje, eu acho que é quase impossível a gente viver sem um consolo, né? E se a gente não acreditar em Jesus Cristo, não tiver o testemunho fiel nele, que ele esteve aqui e se sacrificou por nós, ou que ele deixou o Espírito Santo para nos acompanhar durante nossa jornada aqui, a gente não vai conseguir passar por todas as dificuldades e as pressões que vão nos atingir, né? Porque a cada dia as coisas ficam mais difíceis. Ainda mais os jovens, né, que somos nós, que é muito mais difícil. Então, se a gente não testificar firmemente de Cristo, vai ser pior ainda. Obrigado. Eu sou jovem há mais tempo, né? Então, para todos os jovens vai ser difícil. Para mim e para a Kátia, que somos jovens há mais tempo, também vai ser, pode ser difícil. Olha só o que uma autoridade geral há muito tempo atrás, ela ensinou. Quem pode ler essa declaração do Elder Heber C. Kimball? Se for ler, você tem que chegar um pouquinho mais perto aí, porque eu não estou escutando a sua voz. Vai dar certo, vai lá. Leal. EBC Kimball ensinou, permitam-me dizer que muitos de vocês verão dias em que sofrerão todas as aflições, tribulações e perseguições que forem capazes de suportar, bem como inúmeras oportunidades de mostrar sua fidelidade a Deus e a sua obra. Herbert continuou: para vencer as dificuldades que virão, será necessário que saibam da veracidade desta obra por si mesmo. As dificuldades serão de tal natureza que o homem ou a mulher que não possuir seu conhecimento pessoal ou testemunho cairá. Se você não tiver o testemunho, vivam em retidão, invoquem o Senhor e não descansem até alcançarem. Se não fizerem, não resistiram às provações. Tempos virá em que nenhum homem ou mulher será capaz de perseverar com luz emprestada. Cada um terá de se guiar pela luz que traz dentro de si. Se você não tiver, não resistirá. Portanto, busquem o testemunho de Jesus e se apegue a ele, para que quando os tempos de tribulações chegarem, vocês não tropeçarem e caírem. Tá, ok. Então, o que o Elder Heber C. Kimball, que foi um membro também da primeira presidência, foi um dos 12 e um membro da primeira presidência, o que ele nos ensinou a respeito do testemunho e dos tempos que virão? Ele disse que a gente não vai conseguir viver com a luz emprestada, né? Então, quer dizer que se a gente não obter nosso próprio testemunho, a gente vai cair, porque a gente não pode viver pelo testemunho dos outros, como eu falei no começo. Então, a gente tem que, por mais que a gente não possua nosso próprio testemunho, não quer dizer que a gente não possa obter, que a gente possa fazer orações, ler escrituras
e alcançar o testemunho, porque nesses tempos, né, como a Dário disse, a gente que é jovem, a gente sabe que é difícil o mundo lá fora e viver esse testemunho hoje em dia não dá, né? Porque a gente passa por muitas coisas e realmente a gente tem que ter um testemunho fundamentado em Cristo, que é a nossa rocha. Obrigado, excelente. Então, ele diz que vai ter tamanha aprovação, vai ser a aprovação que ele vai receber que ele não tem como resistir. Então, que Deus abençoe cada um de nós, né, e cada um de vocês, para que mantenham esse testemunho puro, esse testemunho de que Cristo vive, de que esta é a sua igreja. Mantenham esse testemunho. Nós vamos falar agora sobre um outro personagem, que ele obteve seu testemunho também, assim como Paulo obteve. Uma luz apareceu para Paulo e ele soube que Jesus era o Cristo. Tá? Agora, nós vamos ver o processo, como isso funciona, por meio de uma experiência com um dos 12 que acompanhou Jesus Cristo. Quem pode ler começar, são 3 transparências que a gente vai ler agora, tá bom? E elas são uma escritura. Quem pode começar lá? E chegando Jesus... Chegando Jesus às partes de Cenaceia, e Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um é João Batista, e outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Tá? Então, Cristo chegou para os apóstolos e falou assim: quem sou eu? Quem que as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: olha, alguns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Jeremias, Elias ou algum dos profetas, ok? Essa foi a resposta que os outros diziam, tá? Vamos continuar. Pode continuar para nós? Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis vós que eu sou? Tá? Então, Cristo perguntou: olha, e vocês, para vocês, quem eu sou, né? Continua lá. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque só não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, pensem só nisso. Cristo perguntou para eles: agora, quem vocês dizem que eu sou? Eles responderam que ele era o Cristo. A pergunta é: como Simão Barjonas ou como Pedro recebeu soube que Jesus era o Cristo? Está na própria Escritura. Não foi ele que revelou, né? Foi o Pai, o nosso Pai que está no céu. Isso, então, por meio da inspiração, por meio de revelação, todos nós podemos saber que Jesus é o Cristo. É assim que funciona, porque ele olha: bem-aventurado és tu, Haris, bem-aventurado és tu, Kátia, bem-aventurado cada um destes jovens, porque tu não revelou a carne, né? Não foi dito por alguém, mas pelo poder do Espírito Santo, por meio do meu Pai que está no céu. E é assim que nós podemos ter e manter um testemunho. Então, minha pergunta agora para vocês é o seguinte: se alguém perguntasse para você quem é o Cristo, o que você responderia para ele? Olha, quem é Jesus Cristo? É o Salvador. Ok, ele é seu Salvador. Quais outras coisas Cristo é? Acho que foi a Kátia que respondeu, né? Não sei. Fui eu. Foi, olha aí, ó. É a aluna caprichada aí, ó. Animada. Para todo mundo é o Salvador, eu tenho outra resposta. Nosso irmão, nosso amigo, nosso pai. Ok, ele é nosso irmão, ele pode se tornar nosso amigo, ok? Então pensem nisso. Alguém pode perguntar para você: olha, quem é Cristo, né? E você precisa ter essa resposta, né? A próxima pergunta vai estar em amarelo também. Deixa eu compartilhar que essa é a terceira pergunta que aqueles que estão nos vendo têm que responder. O que vocês fazem para nutrir o seu testemunho? Que coisas vocês têm feito para que esse testemunho ele possa continuar crescendo? A gente vem no seminário, né? Todos os dias. Excelente. Bom, então eu vou no seminário todos os dias. Tem mais algumas coisas que vocês fazem? A gente vai na igreja nos domingos,
gente aprende mais sobre a doutrina do bem segue também. O resto, ninguém está nutrindo testemunho, só esse menino aí. Ô, menino lindo, que nutre o testemunho todinho. Vai na igreja, vai... ninguém mais quer nutrir testemunho. A Natiele está falando também. A gente vai ao templo, ouvir música, faz orações. Então, todas essas coisas podem nos ajudar, né? O estudo das escrituras, as orações, ir na igreja aos domingos, assistir às aulas do seminário, todas estas coisas vão nos ajudar a continuar nutrindo o nosso testemunho, ok? Obrigado pela grande participação de vocês. Eu só gostaria de terminar com uma outra declaração que é do profeta atual, do presidente Nelson, nos dando um conselho bem prático. Olha só o que ele nos diz para todos nós. Quem pode ler essa declaração do presidente Nelson? Imploro a vocês agora a assumir a responsabilidade do seu próprio testemunho de Jesus Cristo e de seu Evangelho, e esqueçam-se e esforçam-se para obtê-lo. Cultivem-no para que ele cresça, alimentem-no com a verdade, não o poluem com falhas filosofias de homens e mulheres descrescentes. Ao fazerem do fortalecimento contínuo de seu testemunho de Jesus Cristo, sua maior prioridade, observe os milagres que acontecem em sua vida. Obrigado. Então, esse é o conselho do profeta atual. Primeiro, ele diz que cada um de nós é responsável. Ok? Então, eu sou responsável pelo meu testemunho, a irmã Kátia e todos os demais são responsáveis. Cada um de nós é responsável para que ele cresça ou ele diminui. Todo dia ele cresce ou diminui. Tudo depende daquilo que a gente está fazendo. Ok? Quando a gente escolhe fazer as coisas boas, ele pode aumentar. Mas quando nós, talvez, desejamos seguir as coisas do mundo, ele vai diminuindo. O presidente Nelson nos dá um conselho para que a gente possa cultivar, alimente ele com a verdade, não poluam ele com as falsas filosofias dos homens e mulheres descrentes, está cheio de pessoas assim. Ao fazerem do fortalecimento contínuo de seu testemunho de Jesus Cristo sua maior prioridade, observem os milagres que acontecerão. O testemunho, ele diz que tem que ser nossa maior responsabilidade. Tem muitas coisas que são nossa prioridade. O testemunho tem que ser a nossa maior prioridade espiritualmente. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Eu também tenho um testemunho, eu sei que Deus vive, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele nos abençoa, eu sei que Ele é o Filho de Deus, Ele é o infante de Belém, Ele é o Deus de Israel, Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador. Eu sei que Ele pagou pelos meus pecados, eu sou tão grato pela expiação infinita, não tem fim, e ela vale de eternidade em eternidade, pelo amor de um Deus, que é nosso Pai. Ele nos proporcionou ter seu Filho, o Salvador, Jesus Cristo, que vai nos abençoar em todos os nossos momentos. Que Deus possa abençoar cada um de nós, para manter esse testemunho sempre forte e crescente. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.